Oi, comunidade do canal Paz e Bem, comunidade do canal da Pós TV 247, comunidade do canal Filosofia em Movimento. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges e a gente está aqui, então, para dar continuidade a essa série sobre corpo e espírito, nesse momento, desenvolvendo, né, lendo e comentando esse livro aqui, O Olhar, do José Ângelo Gaiarsa, né? Então, vai ser uma microsérie sobre olhar, depois a gente vai fazer um sobre fofoca e outro sobre... vamos fazer várias microséries, né? Então, dando continuidade à leitura desse livro aqui sobre o olhar, tá? Então, lá na página 20, ele diz assim... Os olhos percebem muito mais do que as palavras jamais conseguirão dizer. Percebem e estabelecem ou propõem mais relações pessoais ou com os objetos do que com as palavras. É interessante, nesse contexto, lembrar que a origem da palavra intuir, do latim intuere, significa ver. Então, intuir é ver alguma coisa, né? E mesmo que a gente não veja com clareza, assim, mesmo que o eu não se aproprie desse conhecimento, aquele ele no corpo, que a gente falou no último vídeo, percebe. Então, a ideia vem na nossa mente, a gente pensa em intuir, mas, na verdade, ele viu, né? Ele pode ter visto. Aí ele comenta o Jung, o Gaiarsa, né, que é um dos mestres dele, né, na psicologia. Ele fala, o Jung, o mestre das imagens, também disse, intuição é uma percepção pela via do inconsciente. Não me dei conta, mas algo em mim, aí ele comenta, ele, outra vez, percebeu o que o eu não percebera. Então é isso. Se quiserem comentar, depois eu vou ler outro pedacinho, mas senão eu fico lendo muito, né? Se quiserem comentar alguma coisa. Vai lá, Nadish. Eu sou Nadish Gaiarsa. Paz e bem para todo mundo e vamos na filosofia do movimento. Ligar com o que a gente estava trabalhando na semana passada, né, que era a questão do inconsciente, como aquilo que a gente percebe que é automatizado ou é intuitivo, né? O Jung falava dessa sintonia, dessa sincronicidade, desse fluxo, né, que é mais pelo sentir, pelo intuir e pelo ver a vida de uma maneira que a gente não está vendo conscientemente, a gente está percebendo, né? Adoro isso. E o Jung foi o primeiro mestre aberto do Gaiarsa, depois veio o Reich, né? Meu nome é Apolo. Ontem eu tive uma reflexão exatamente sobre intuição. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu acordei lá no Rio de Janeiro, eu ia para a minha faculdade, a minha faculdade lá no Rio de Janeiro era vizinha do Jacarezinho. Então, assim, tinha sempre alguma coisa. Era um prédio antigo do Senai C-Ticket, etc. E eu acordei esse sábado, né, às 5 da manhã, vou para a faculdade. Aí me deu um negócio assim, não vai. Aí eu, não, isso é preguiça. Mas aí vem a cultura, vem um negócio assim, não, eu não sou preguiçoso, eu não sou não sei o que tal, mas era assim, não vai. Aí assim, aí no caminho, vi um helicóptero sobrevoando lá o lugar. Não, eu estudo, eu vou, eu sempre vou. Aí eu vi o segundo helicóptero, eu entrei na faculdade, ficamos 10 horas lá, porque teve uma remoção, teve tiroteio, teve um monte de negócio. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, ficou de fora ou voltou correndo, mas assim, a gente ficou num estado de guerra lá. E eu acordei não querendo ir. Eu acordei não querendo ir. Toda vez que eu não escutei a minha intuição, foi por causa desses dogmas que cercam a gente. Só isso. Oi, gente, sou Arthur Gaiarsa, sou idealizador do Sob Ser Corpo. Dá uma olhadinha lá no meu YouTube também, Sob Ser Corpo. Eu pensei o seguinte, bom, a gente está falando das percepções, dos canais de percepção e desse corpo inconsciente, né? Falamos 90%, né? Outro dia o eles, né? 90% de eles para um eu. E lembrei, assim, no método Padovan, que é esse método de reorganização neurológica, acho que já falei um pouco aqui, eles fazem uma fusão entre a antroposofia e neurologia. É um método de reabilitação neurológica, né? E pela antroposofia tem uma coisa que é muito interessante, que é eles dividem em 12 sentidos, não só em 7, porque eles dão um sentido para cada caminho
neurológicos pares cranianos, os principais caminhos neurológicos, que são 12. Que, assim, os pares cranianos são as vias principais de acesso do sistema nervoso. Por exemplo, tem um par craniano só para os olhos, um só para o nariz, então um olfativo, um ocular, né? Um binocular. Depois, para tudo vai tendo isso, são 12. E sendo, né, todas essas vias bombardeando de sentido, e a gente com dificuldade de decodificar isso, ou mesmo com a nossa mente em outro lugar, né? Que é muito comum também, não na percepção do nosso estado naquele momento, assim. E depois, como que isso se transforma, né, em uma intuição ou numa percepção apurada, acho que como é que é, né, que isso se transforma? Como é que eu sei se isso é um incômodo que eu estou sentindo ali por causa de uma posição que eu estou, ou se desse bombardeio eu estou sentindo que algo pode acontecer, né? Acho muito difícil de determinar assim esse caminho da intuição. Arthur, uma vez eu estava lendo um cara, até peguei aqui o caderninho. Ele fala que a gente tem 40 e tantos sentidos. E aí, independente da quantidade de sentidos, né? Eu achei muito bonito, assim, porque quando você vai lendo os 40 e tantos sentidos, ele fala até uma percepção da pressão, né, da mudança de estação e tal. Só de ler essa lista de sentidos possíveis já tem um acionamento na gente, né, de a gente lembrar de outras dessas sutilezas que a gente deixa passar, né? Então, eu acho muito legal, assim, tanto pensar numa ampliação real neurológica dos sentidos, quanto pensar que quando a gente multiplica essa possibilidade de falar, olha, quais outros sentidos que a gente teria, a gente já refina a nossa percepção. E aí a gente pode chamar mais coisas de percepção, né? E aí a intuição seria esse universo todo, né? A intuição, como ela Mais não ampliado. como é um conhecimento que não é dominado pelo eu, ela tem a ver com a percepção de imagens mentais que vão se formando sem que a gente identifique claramente os estímulos externos que formaram essas imagens. Então, você tem intuição, mas não sabe por que é que eu estou sentindo isso, por que que eu estou achando isso, por que é que, né? Por exemplo, Apolo, não sei se você morava muito longe da faculdade, mas quanto que o seu corpo ouviu, por exemplo, barulho de helicóptero quando você estava dormindo, e aí essas associações foram fazendo, criando esses sentimentos, essas imagens mentais, né? Então, é um olhar para as próprias imagens que vão sendo produzidas na mente, né? E tem uma coisa que eu acho complicadíssima, que, por exemplo, aqui na minha rua acontece muito isso, de ficar um alarme disparado por horas. Alarme disparado mais 3 horas. Em Floripa tem código de postura para isso, em Porto Alegre tem, aqui não tem. Então, às vezes, fica horas disparado. E ninguém reclama, sabe? E o alarme, ele é um acionamento, né? Ele é para ser um acionamento fisiológico, para você dar uma resposta. O alarme, ele é para ser incômodo. Né? Então, assim, eu fico pensando, caramba, sabe? Que adoecimento é esse que você se submete a um alarme por hora sem se incomodar? O seu corpo está acionando tudo para dar a resposta e você está negando essa resposta no seu corpo. Então, assim, é uma pedagogia urbana horrorosa, né? Porque você está o tempo inteiro anestesiando o seu corpo para o que chama ele para uma resposta, né? Isso vai matando, eu acho, a possibilidade de intuição. Tem essa coisa do treinar a percepção, que também afina a intuição. Então, é um treinamento de você perceber quando que você intuiu. Construção de uma psique que vai ficando cada dia mais sofisticada, porque ela treina a intuição através da percepção. É lindo, lindo. Aí, logo na página seguinte, ele diz assim, acho até que a fofoca gira em torno disso, dessa percepção que o eu não controla, mas viu. Aí, tipo, quer confirmar o que foi visto, né? Claro que esse não é... Aliás, gente, o Gersa tem um livro sobre a fofoca muito bom. Esse não é o único aspecto da fofoca. Mas ele está dizendo, pode ser um deles, né? Vou continuar lendo. Ele diz assim, dado um fato, sempre será possível descrevê-lo de muitos modos, conforme o observador, o momento e outros fatores. Outros fatores pode ser, inclusive, a questão de você se colocar individualmente como régua moral de tudo do que você percebe sobre o outro, né? O que é um problema social no Brasil, né? Aí ele diz assim,
De há muito, o povo diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Não sei se é má fé ou é inevitável. Ele pôs isso com exclamação. Não sei se é má fé ou se é inevitável. Está se colocando isso como se perguntando, né? Se isso é evitável ou não. Sabe que eu pensei aqui, Nadine, também? A gente fala de intuição ou de afinar a percepção também no treino da massagem do toque, né? Porque Sim. é nesse lugar que eu senti que essas portas foram se abrindo para mim mesmo. Porque aí é uma coisa, um contato direto ali, né? E depois de muita prática, né? A gente sabe que fecha o olho ali e a mão já vai onde tem que ir, a coisa já vai se dizendo assim, eu acho que o treinamento é mais assim, não responder aos nossos próprios aos nossos próprios gritos mentais, assim, né? Não responder a isso e deixar entrar nesse fluxo de ressonância com a pessoa, né? E aí, acho que a partir disso que eu senti que eu fui confiando numa intuição e apurando a percepção, quando você meio que também se abandona um pouco naquele momento para tentar entender o estado do outro ali, né? O estado de tensões também, o estado, né? Eu gosto desse lado, eu fui massagista muitos anos, né? Uma das coisas mais complexas de treinar as pessoas é porque o contato vai ganhando uma inteligência, né? A tua mão vai indo em lugares que a pessoa fala, nossa, um bom massagista, um quiropraxista, a mão dele já tem uma intuição que foi um treino consciente, que depois virou uma propriedade mesmo, né? Um outro nível de consciência, de presença enquanto está trabalhando. E relacionando com o texto aqui que ele fala, né, na primeira parte, né, que o olhar fala mais que as palavras. Então, se a gente jogar para a intuição, então a intuição e o tato fala mais que o olhar, será? Não, eu diria que não tem esse mais nem menos, ou como a Fernanda citou, a fofoca, né? Pelo menos no jeito que eu trabalho, que eu li, que eu estudei para fazer, realmente tem isso. Você intui, mas a cabeça está fofocando, né? Não, tem que ir. Não, mas eu não quero ir. Não, mas tem que ir. Tem essa fofoca, que ela parte de alguma coisa que ela pensou, ou acha que sentiu, ou percebeu. E realmente em todos nós tem esse fake news que às vezes atrapalha o desenvolvimento dessa consciência mais profunda. É como se o Apolo, quando ele foi a fofoca, né? E a régua moral, né? Você deve, você tem que, né? Se você não for, você é preguiçoso, né? Eu não sou desses, né? Assim, eu não sou desses, não sou preguiçoso, digamos assim. Então é uma fofoca interna. Eu gostei do que o Arthur falou da entrega, né? Quando você se entrega e você está ali relaxado, sabe, sentindo e atento aos sentidos, realmente você toma decisões maravilhosas. Mas quando entra a fofoca, as decisões não são tão boas. E é justamente essa identificação excessiva com o eu, né? A pessoa ter tanta certeza de que é aquilo que quando ela sai daquela posição, ela já nos reconhece e já quer voltar para a mesma posição de sempre, né? Então, esse eu acaba sendo restritivo muitas vezes, né? Um eu idealizado, assim, né? Quem eu acho que eu sou, né? Assim como, às vezes, a gente se coloca falando de eu e eles, né? Eu olhando de fora, assim, uma ação, aí pego, não, se fosse eu, não faria desse jeito, faria muito melhor. Mas aí, quem é esse eu que eu acredito que eu sou, né? Que pode desenrolar todos os assuntos da melhor maneira possível, que pode entrar em todos os papéis. É esse da fofoca interna, né? Que na prática acaba sendo o contrário, né? A gente vai se congelando sempre na mesma forma de eu, e aí a gente reage numa, sei lá, às vezes numa briga como quem toma um café. Porque uma das coisas que o Gaiarsa propõe, assim como técnica de trabalho, que eu acho ótimo, é a questão da topografia, né? Do mapeamento do ambiente, os ambientes mais habituais com o qual aquele corpo tá lidando, né? Esse ambiente não é só íntimo, privado, mas ele também é social, né? Então, essa questão de ampliação do contexto também é uma ampliação deste olhar periférico, que está além do eu, né? Mas está no ambiente, né? E esse mapeamento também tem característica sociológica. Aí eu queria pedir para vocês que estão assistindo, deem uma olhada numa entrevista que a gente fez com a Jaqueline Muniz. Foram 4 horas de entrevista, então serão vários vídeos, mas o primeiro já está publicado,
que se chama Escassez de Futuro. Ela explica muito bem como que socialmente no Brasil a gente está vivendo, e muitas pessoas sempre viveram, numa escassez de futuro, quer dizer, um encurtamento do espaço-tempo que joga tudo no imediato e nas urgências. Então não tem muita extensão para poder mapear. Então as pessoas têm uma demanda assim, ou de autoridade para resolver agora, né? Ou elas se tornam aqui, isso que você está falando, a régua da moralidade, né? Elas passam a ser a medida de todas as coisas porque não tem mais contexto. Então tudo tem que ser submetido à própria régua moral individualizante, né? Muito interessante. Procurem lá no canal Filosofia em Movimento, o primeiro vídeo, chama Escassez de Futuro, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. A gente está falando do treinamento da percepção, da inteligência e da formação da psique em todos nós, né? Alguns podem até levar para a coisa espiritual, que eu acho que é uma abstração, né? Tanto a psique quanto a espiritualidade é, antes de mais nada, uma abstração. Tem um imaginário, né? Imagens que também fazem parte do contexto. Tem um cara que escreveu um livro, Symbolic Species, é um cara ligado à biologia e antropologia. E ele fala assim que, por exemplo, às vezes uma imagem de Deus, de um Deus X, de qualquer cultura, ele tem sobre o mundo dos corpos o efeito de um real, por exemplo, de um projétil, né? Ele fala, ou de uma coisa que cai. Ou seja, ele realmente exerce uma função mobilizadora dos corpos, né? Então, isso porque eu estou falando, porque hoje no Brasil essa questão da religião está muito presente, né? Então, esse imaginário religioso, ele também faz parte do mapeamento, como força real, porque tem efeito real sobre o comportamento, sobre os corpos, sobre o modo como a gente lida, né, com a vida e a vida com o outro, né? Então, eu acho que é nesse aspecto que o Gaiarsa se aproxima do Jung, pelo interesse desse imaginário mobilizando os corpos, né? Esse imaginário que a gente não consegue medir com fita métrica no mundo, quer dizer, não é uma força concreta, vamos dizer assim, né? Mas que tem esse efeito concreto sobre o mundo. São essas imagens, por exemplo, religiosas, dos deuses, dos anjos, né? Também aqui no Brasil a gente acompanhou esse processo também, né? Porque na criação da percepção e do imaginário, no país que a gente está, onde o Estado não chega em quase lugar nenhum, né? Foi aí também que a religião dominou completamente, assim, né? A partir dos lugarejos, pequenas cidades, e agora generalizado. Isso foi nos últimos 20 anos que aconteceu, por causa da ausência total do Estado, né? E aí você é obrigado, né, nessa escassez de futuro, a ter algum lastro, algo que te faça ter sentido a vida, né? E nessa que a gente viu o crescimento das neopentecostais, né, desse monte de religião que não existia, né, há 25 anos atrás, praticamente. Mas o golpe, por exemplo, militar, era com Deus também. Era com Deus. A colonização toda é com Deus, com uma certa imagem de Deus ou função de Deus como causa, né, ou como justificativa. Uhum. Então, essa questão do imaginário religioso, ela é muito importante no jogo de forças do Brasil. Sim. Desde a colonização, né? Eles fazem um trabalho assistencial também, Fê, porque se você, por exemplo, tem problema com adicção, eles vão definir, entra para a congregação, vai ter gente que vai na tua casa todo dia, fica ali com você. Isso, o que eu falo, é onde o Estado não chega, né? Se você está sem comida, eles vão te dar o que comer. Então, é muito fácil também aliciar as pessoas, né? Ainda com uma promessa de salvação, e né, nessa situação lastimável ainda ajudando todo dia, porque eles ajudam todo dia também, né? Importante que se diga isso, né? E o Estado, quando chega como violência, né? E como negação. Então, assim, né? Porque não é que não tem Estado. Para muitas pessoas, a presença do Estado é muito colocada do pior jeito, né? Só pela negativa, né? Só pela contenção, pela violência, pela desqualificação. O Estado associado a castigo, né? Você não é merecedor de ser cidadão. O Estado vai... Mas eu tenho uma ideia um pouco diferente dessa questão da expansão das neopentecostais, porque elas expandiram nos anos Lula, quando tinha Bolsa Família,
quando tinha acesso à universidade, que eu tive vários alunos primeiro da família, que fizeram universidade, entrando por causa dos programas, né? Quando teve o Minha Casa Minha Vida, que muitas pessoas tiveram acesso à casa. Então, foi em anos de otimismo. Então, eu acho que não dá para explicar só pela insuficiência do Estado, porque elas cresceram com a presença do Estado. O que eu acho que faltou é uma coisa que a Renata já falou aqui algumas vezes, que faltou uma pedagogia política, de explicar que aquele apartamento que foi comprado pelo Minha Casa Minha Vida foi em função de um projeto político, né? E não uma bênção de Deus. E quem fez esse processo pedagógico, ou seja, quem assumiu o mérito, foram essas igrejas dizendo que foi Deus, né? Tem a função socializadora. Mas né? eu acho, Fernanda, que é uma pedagogia subjacente de bancar uma mudança de linguagem, porque explicar já coloca naquele lugar da esquerda arrogante, superior, que quer ficar explicando. É topar mudar a linguagem, sabe? O exemplo que eu dei, por exemplo, no jornal lá de Contagem, era não colocar a imagem da prefeita lá e a mulher chorando e passando a chave, entende? É negar essa saída melodramática fácil, é colocar imagens, né, que não apelem para o melodrama. A Jaqueline também fala isso, né? Quanto aqui no Brasil a gente tem essa ideia de ser merecedor, né? Como se a cidadania devesse ser algo a ser... Como se a cidadania fosse algo de merece ou não merece ser cidadão, né? Eu acho que é um pouco isso que você está falando, né, Rê? De repente, a pessoa ela é merecedora de ser cidadão e se emociona por isso. Mas quando você fala de uma igreja, você está falando de um tipo de fofoca religiosa, em que a gente norteia a conduta em função de uma fofoca. Dada a escassez de futuro, a gente também está sem a linguagem de futuro. Não sei, e é um futuro que esteja no presente, né? Para mim, não ter que ficar à mercê dessa escassez. Como é que eu trago esse presente? A nossa Constituição é uma Constituição meio única no mundo. Pouca gente fala, é uma Constituição cidadã, onde o poder vem do cidadão. Ela adviria a lei do cidadão. E isso não existe ainda no Brasil. A religião sempre esteve envolvida nos maiores genocídios da humanidade. Sempre foi movida por essa fofoca religiosa entre os cristãos e os bárbaros, entre os brancos e os negros, entre os brancos e os índios, sempre em função da religiosidade da raça pura, do ser mais elevado, mais sofisticado. Uma baita sacanagem, como diria o Gaersa. Mas é uma fofoca, é uma fofoca. Como é que a gente vai tirar a ideia? Tem o peso de um projétil, né? É um sim, imaginário que tem função na gravidade, né? É uma bomba, né, Fernanda? Cai em cima de todo mundo, todo mundo explode e fica doido, sem saber o que fazer, seguindo o primeiro avatar, o primeiro mestre tântrico, o primeiro religioso, seja lá quem for. Né? Até alguns políticos, né, no Brasil também tem essa visão meio vai salvar todo mundo. Sebastianismo, né? O sebastianismo brasileiro do Salvador. Gente, deu por hoje? A masterização da fofoca. Chega de fofoca, gente. A gente está no... Chega de fofoca. Beleza, gente? Então tá bom. Beleza. Voltaremos muitas vezes, infinitas variações sobre o mesmo tema. Tá bem? Obrigada, valeu, gente. Obrigada a quem viu a gente até agora. Obrigada, pessoas. Obrigado. Obrigado. Tchau, até breve. Tchau, gente.